A quinta etapa é a escrita da introdução. Então, na verdade, na introdução a gente vai usar vários tópicos, tá? Vários prompts, perdão. Várias etapas. Então, a primeira etapa é a apresentação. E aqui o prompt é o seguinte: escreva um parágrafo com 5 linhas de apresentação da temática. E o nosso tema desse trabalho é judicialização da saúde. Judicialização da saúde é o tema geral, né? Poderia dizer no Amapá, mas como eu vou pesquisar ainda, judicialização da saúde, tá? E aí eu fiz esse prompt, vamos ver o que é que ele vai escrever. Aí nesse primeiro parágrafo não precisa de citação, porque é o parágrafo de apresentação. Tá demorando um pouco a copiar, né? Tá aqui, entendeu? Ah, tá aqui, entendeu. Então 5 parágrafos, rapidinho. E aí você pega esse parágrafo, tá? Ó, por exemplo, tá? Vamos ver aqui. Depois falou no Brasil, né? Tem até um tutorial já de como fazer uma introdução aqui, tá? Vocês podem assistir depois. Beleza, já foi o primeiro parágrafo da minha introdução. E agora é síntese do tópico do referencial teórico. E aqui, pessoal, depois que você fez o referencial teórico e trabalhou nele, principalmente, tá? Lá no seu trabalho, porque eu recomendei na etapa anterior. Você faz isso aqui como base, depois você tem que trabalhar. Então, o que é que você faz? Você pega esse texto inteirinho. Claro que o ideal é que esteja dividido em mais tópicos e subtópicos, tá? Para ele ter mais coesão. Então, olha só, eu vou pegar esse texto inteirinho aqui e vou pedir para ele sintetizar. Sintetize. Aqui, na verdade, vamos ver como é o prompt. Sintetize o tópico, aí no caso, em um parágrafo, né? Isso a gente pode fazer depois que ele escreve, mas nesse caso eu acho até melhor depois fazer do jeito que eu estou ensinando. Porque a gente vai alterar o que ele escreve, então é melhor a gente primeiro alterar o que ele escreve, sintetize em um parágrafo o seguinte texto. Mandei um texto grandão, mas ele consegue ler até 1000 caracteres, tudo bem. Tá? Então, por isso que é bom a gente não ter tópicos tão grandes. E aí ele vai começar a trabalhar. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o segundo tópico lá no chat GPT. Tá? Eu estou usando o Bing para fazer esse primeiro tópico. E aí, tá. Esse aqui seria o meu segundo tópico do referencial teórico. Aí, sintetize em um parágrafo o seguinte texto. Esse é meu prompt. E ele vai começar a sintetizar. Olha aqui, já está sintetizando. Copiei esse parágrafo. E aqui a introdução. A introdução, ela começa com um parágrafo de apresentação, depois vem um parágrafo que retoma o referencial teórico. Sempre eu coloco no estilo texto. Tá? Para quem não sabe, aqui no canal a gente tem aqui o modelo para usar esses estilos que eu estou usando aqui nesse vídeo. E aqui, o parágrafo do da segunda temática do referencial teórico, né? Copiar aqui. Vamos colar lá. Já colei aqui. Vamos ver qual é o próximo prompt. Justificativa. Escreva. Aí vai estar aqui, olha. Por que o tema? O nosso tema é judicialização da saúde. É relevante, né? Para a região local que será estudada. Então, vamos dar uma olhada aqui. O tema, eu vou jogar aqui no Bing. O tema, judicialização da saúde, é relevante com a região aqui para o estado do Amapá. Uma ideia de tema que poderia estar lá no referencial teórico era o próprio estado. Por exemplo, fazer uma análise da saúde no estado do Amapá. Poderia ser um dos tópicos do referencial teórico, tá?
Aí tá, olha só, já fez aqui a minha justificativa em um parágrafo, copiei, colei aqui. Tá? Depois eu vou colocar aqui no estilo adequado. E prompt, porque o tema, eu poderia também perguntar direto ou fazer assim, né? Problema, essa aqui é o prompt justificativo, já tá ok. Problema ou hipótese de pesquisa. Aí vai me basear no trabalho de esqueleto. Lembra lá do trabalho de esqueleto? Ele está bem aqui. Vamos ver se ele deu alguma hipótese de pesquisa. Tá? Se for um bom trabalho de esqueleto, ele tem um problema de pesquisa principalmente. Então, está lá na introdução. O problema de pesquisa ele é uma pergunta. Então, eu vou dar um Ctrl F e vou ver se aparece algum ponto de exclamação aqui, de interrogação, perdão, nesse trabalho. E só aparece lá nas referências. Então, ele não deixa claramente qual é o problema de pesquisa aqui. Tá? Você vai ter que meio que extrair. E aqui, pessoal, eu não acho que o problema de pesquisa você consegue fazer bem com a inteligência artificial. Na verdade, você pode até conseguir, mas dá um tanto rodeio que é melhor que você entenda seu trabalho para fazer o problema de pesquisa, tá? E aqui no canal a gente tem um vídeo de como você faz isso, esse vídeo da introdução, tá? Mas o problema de pesquisa ele sempre é uma pergunta. E se você tiver um bom trabalho de esqueleto, ele vai ter o problema de pesquisa, só que nesse caso ele não está tão bom. Agora, uma dica também é que o problema de pesquisa ele é muito derivado do objetivo geral. Então, vamos ver a palavra objetivo. Está aqui o objetivo do trabalho. Minas Gerais. Então, esse aqui é o objetivo. Caracterizar a judicialização do direito à saúde no município de Monte Carlos. Tá? E aí, olha só, o objetivo é extrair das etapas metodológicas e do trabalho de esqueleto. Então, eu já tenho o objetivo. Eu já tenho o objetivo que é esse, só que, detalhe, claro que eu não estou estudando Monte Carlo, eu estou estudando Macapá, Amapá. Macapá, Amapá, tá? Então, aí o meu problema de pesquisa, ele vai começar com como. Você consegue, de certa forma, aqui, extrair daqui, ó. Como se desenvolve o processo de judicialização do direito à saúde no município de Macapá. Pronto, esse é o meu problema de pesquisa. Tá? E aí, você coloca sempre assim, a pesquisa, se já é um trabalho concluído, foi. Se é um pré-projeto, será, tá? No verbo no futuro. Então, digamos que seja um pré-projeto. Será norteada pelo seguinte problema de pesquisa. Tá? Que a gente ainda não falou aqui de resultados, né? Como se desenvolve. Beleza, esse é o meu problema de pesquisa. O objetivo geral é caracterizar e vamos ver. No caso aqui, a gente está falando desse... Aqui é um artigo, então não tem objetivos específicos, tá? Não tem. O artigo não precisa você dizer objetivos específicos, só o TCC ou a dissertação ou a tese, enfim. Então, só é objetivo geral, aí você teria que colocar aqui. Já os objetivos específicos são... Já os objetivos específicos são... E aí você vai listar dessa forma. Ele sempre está alinhado com as etapas metodológicas. Se eu tenho 4 etapas metodológicas, eu tenho que ter 4 objetivos. Cada etapa metodológica vai cumprir um objetivo. E nesse caso aqui, ó, eu vou deixar uma página aqui na introdução e outra página lá na metodologia. Então, o objetivo é caracterizar a judicialização. Então, vamos ver as etapas metodológicas de novo. Seleção dos processos, a B. Isso aqui, claro, ainda não ajeitei, né? Coleta da informação nos documentos e análise das estatísticas. Isso aqui eu vou trocar, claro, depois com a comitê de ética do instituto que eu estiver atuando, né? Por isso que é interessante deixar aqui. Bom, a primeira etapa, eu acho que as 3 primeiras é coleta de informação, né? E aqui análise estatística do SPPS. Mas eu acho até que para uma caracterização precisava de um método mais qualitativo do que quant, né?
Talvez o objetivo do trabalho nem esteja tão bem alinhado com a metodologia, mas tudo bem. Então, rola aqui uma análise estatística. Então, qual é o objetivo dessa análise estatística? Quando você conseguir extrair o objetivo dela, você vai conseguir extrair, no caso, um objetivo específico. Que eu acho que nesse trabalho poderia ser até o objetivo geral, mas tudo bem. Para que ele fez isso aqui? Essa análise estatística. Está analisando a amostra. Aí é aquele caso, você tem que entender a metodologia para você dizer o que é feito. Mas, sinceramente, eu entendo um pouco disso aqui. Eu não estou conseguindo entender, mas eu não consigo entender por causa das palavras dele, né? O que de fato ele foi tentar fazer. Aí, às vezes, a gente tem que entender olhando o trabalho, o que foi que ele fez. Ó, tudo isso aqui não está bem claro na metodologia. É um trabalho que ele tem muitos dados, mas ele não deixa muito claro a metodologia dele. Tá? Lá na escrita, ele não deixa muito claro como é que ele vai fazer todos esses testes aqui. Então, foram feitos testes para comparar as categorias. Né? Então, eu vou deixar de forma genérica aqui. Ó, comparar as categorias de análise dos documentos sobre saúde do município de Macapá através de testes econométricos. Eu vou deixar só comparar, porque aqui já fica meio que fica um pouco da metodologia, né? As categorias de análise de documentos sobre saúde do município. Claro que isso poderia ser melhorado quando a gente entendesse melhor o que é esse trabalho que a gente vai fazer. Tá? Isso aqui está referente a essa etapa. Tá? E também eu vou dizer que essa etapa de coleta de informação, de certa forma, está relacionada à caracterização da jurisdição. Claro que aqui é só coleta, teria que ser uma análise das informações. O que poderia... aqui, olha... Ou então, esse verbo caracterizar, ele poderia estar no sentido de analisar. Tá? Mas aí, tanto esse aqui como esse aqui estaria relacionado ao último. Porque aqui está a coleta de informação, a última etapa, tá, que eu estou falando. Aqui está a seleção dos processos. E aqui está levantamento dos processos. A caracterização, pessoal, estaria aqui. Ó. Caracterização dos processos judiciais, né? Judiciais relacionados à saúde no município do Amapá. Que aqui foi feito o levantamento, depois seleção do processo. E a caracterização ela está relacionada a esse tópico aqui. Ó. Vou caracterizar, coletar informações. E aqui. No caso, sempre o objetivo é um verbo, né? Então, é caracterizar os processos judiciais relacionados. E eu poderia colocar aqui, selecionar os processos. Aí já estaria relacionado a exatamente essa segunda etapa aqui. Judiciais relacionados à saúde no município de Macapá, tá aqui Macapá, com base nas sentenças.
É claro que, como eu falei, né, esse aqui pode ser melhorado, mas o importante é que eu consigo visualizar 3 objetivos específicos e um objetivo geral, e eu consigo relacionar cada um. Então, o objetivo de analisar eu relaciono com a última etapa, mesmo que seja lá a análise de econométrica, né, de correlação, análise mais quantitativa. Tá? O objetivo de comparar... eu consigo, de certa forma, vou colocar aqui, definir categorias de análise. Aí essa definição acontece durante a coleta de informações, posso dizer assim, tá? Eu coleto, mas eu organizo essas informações. Então, de certa forma, definindo categorias de análise. E aqui a B, caracterizar processos judiciais, vem em seleção de processos. Não, seleção de processos vem aqui, ó, nessa terceira etapa, terceiro objetivo específico. E levantamento de processos vem caracterizar os processos judiciais. É claro, pessoal, eu não sou da área do direito e eu não li o trabalho, eu não compreendi ele completamente. É claro que o ideal é que você leia o seu trabalho escrito, você compreenda ele. E eu não tenho dúvida de que isso aqui ia ser melhorado, porque realmente não está bom, tem que ser sincero comigo mesmo. Quando eu lesse com calma, quando eu organizasse essa metodologia principalmente, tá? Mas aqui a gente já tem uma noção de como fazer isso na minha introdução. Deixa eu colocar isso aqui lá no estilo texto, para ver se tem mais coisa ainda para fazer de acordo com nossa colinha aqui. Tá? Depois que eu defino os objetivos, aí você vem com esse prompt aqui, ó. Você termina com a metodologia. Detalhe, se o método é quantitativo, eu prefiro colocar hipótese de pesquisa ao invés de problema. Mas vamos deixar problema de pesquisa, que é o mais usual aí entre os professores. Tá? Então, aí eu pego a metodologia, que teoricamente eu teria que já ter organizado, mas como eu não organizei, eu vou deixar ela do jeito que está aqui. Tá? A mesma coisa que eu fiz lá para o referencial teórico, essa última parte não precisa. Eu vou pedir para ele sintetizar aqui. Tá? Sintetize o seguinte em um parágrafo, claro, né? Em um parágrafo, o seguinte texto. Vamos lá? Pronto. Ele sintetizou em 4 parágrafos. E aí vamos colar aqui lá na introdução. A metodologia serão adotadas as seguintes etapas metodológicas. Aqui, tem que saber qual é a metodologia básica, tá? Mas qual é o método básico? Porque aqui esse trabalho, no meu ponto de vista, pelo pouco que eu li, eu posso estar não está sendo franco com o autor, mas parece que ele não está muito claro qual a metodologia dele. Não está batendo o objetivo geral, que é mais para o lado qualitativo, com a etapa principal, que é mais quantitativa, na verdade. O geral é mais quali, o objetivo geral é mais quali, e a etapa principal, que é a última etapa lá da metodologia, está mais quanti. Então, para mim, não está se ele fez uma análise de correlação, se ele fez uma análise documental, não está... Na verdade, a gente pode falar que é análise documental, mas é complementada com análise com análise de correlação. Então, será adotada a análise documental, tá? A análise documental pode ser tanto quanto como quali. A análise documental a partir das seguintes etapas metodológicas. Aí você já começa a tirar os excessos, né? Levantamento, aí vê onde é que é a segunda etapa, ó. B, seleção dos processos, inclui, aí a coleta, claro que deixa um ponto e vírgula aqui, deixa outro ponto e vírgula aqui. Aqui, ó. Análise estatística usando software
SPPS. Então, está aqui a nossa síntese da metodologia. Então, ficou aqui, bora ver quantas páginas para a nossa introdução. Ficou uma introdução em pouco mais de uma página. Eu acho que o ChatGPT ele escreve muito num parágrafo, em relação ao meu estilo de escrita, tá? Por exemplo, parágrafo bem grande aqui, né? Poderia pedir para ele diminuir o número de linhas em cada um deles, tá? Em cada um deles aqui, porque eu só pedi um parágrafo. Então, nesse prompt aqui, eu posso pedir o número de linhas. Ó, justificativa eu fiz, então teria que colocar aqui, em vez de um parágrafo, em 5 linhas. Ou poderia colocar 5 ou 6, né, aqui. Todas eu estou usando 5 linhas, eu posso mudar para 6, 5, para não ficar tudo igual, mas é melhor do que pedir para ele escrever parágrafo, porque eu acho que ele escreve parágrafo muito grande. Tá? Então, aqui sim, na metodologia, em um parágrafo é melhor, porque para fazer uma síntese, fica melhor aqui, um pouco maior no final. Então, pessoal, é isso. Deixa eu ver se tem... tem mais coisas. Tá? Não, a parte da introdução é isso.